Bom dia, graça e paz de Cristo para a sua vida nessa manhã de quinta-feira, dia 4 de março, 9 horas 21 minutos. Você conhece essa música aqui, ó? Ouve um pouquinho. No campo escondido, você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Vê se você conhece. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Você crê nisso? Ele está enviando O Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar o teu rumo. essas lágrimas do rosto. Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. Eu gostaria de falar, eu estava pensando algum tempo atrás sobre um assunto. E eu gostaria de falar com você sobre expectativa e realidade. Mas eu gostaria de falar sobre o aspecto negativo. O aspecto positivo é quando você tem uma expectativa, você espera algo, e a realidade é quando aquilo que você estava esperando acontece. Ok? Mas o aspecto que eu quero tratar hoje é o aspecto negativo. Quando você espera algo e aquilo que você espera não acontece. E sobre esse assunto, eu quero usar dois textos bíblicos. Na verdade, um texto, Marcos capítulo 14, mas versículos diferentes. Se você tiver aí na sua casa, ou onde você estiver agora, o acesso à Bíblia ou celular, acompanhe comigo. Marcos capítulo 14, versículo 29 ao 31, e depois o versículo 46 e o versículo 50. Diz assim: E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Versículo 46 e 50, do mesmo capítulo 14 do livro do apóstolo Marcos. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Então, deixando todos, fugiram. O texto que nós lemos fala de momentos antes da prisão de Jesus. Momentos antes que Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado à morte, morte de cruz. Mas o tema hoje fala sobre expectativa e realidade. Momentos antes de ser preso, Jesus conversa com seus discípulos e todos já sabiam que havia uma necessidade de Jesus ser preso, ser condenado e ser morto. Mas Pedro diz o seguinte: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E ele repete com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei ou te abandonarei. E todos os discípulos que estavam com Jesus
Quando ouviram Pedro falar isso, repetiram a mesma coisa. Pedro falou: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, eu não te abandono. Quando os discípulos ouviram isso, falou: é isso aí, Pedro. Ninguém vai abandonar Jesus. Se for necessário morrer, nós vamos morrer. Mestre, ninguém vai te abandonar. Passou algum tempo, alguns minutos. Jesus foi preso. E quando os soldados prenderam Jesus, diz o texto, lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Lembra qual era a expectativa? Senhor, se necessário for, nós morremos contigo, mas ninguém vai te abandonar, ninguém vai te negar. Todos podem se escandalizar, eu não. Essa é a expectativa. Se for necessário morrer, nós vamos morrer, mas ninguém te abandona. Qual é a realidade? Marcos capítulo 14, versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Deu para entender? Expectativa. Se for necessário, nós morremos, mas não te abandonaremos. Realidade. Então todos os deixaram. Então todos fugiram. Os mesmos que disseram: se necessário for, nós vamos morrer contigo. Se necessário for, nós não vamos te abandonar. Esses mesmos abandonaram e fugiram. Alguma vez na sua vida entrou uma ligação aqui. Alguma vez na sua vida você já ouviu aquela frase? Eu falo isso, né? Para algumas pessoas. Muitas vezes falo isso na rede social. Você já ouviu essa frase assim, ó? Tamo junto. Tô contigo e não abro. Você já ouviu essa frase? Tamo junto. Tô contigo e não abro. Mas quantas foram as vezes que os mesmos que disseram assim, ó, tamo junto, tô contigo e não abro, prometeram estar contigo, e na hora quem disse que iria ficar, não ficou. Quem disse tamo junto, não esteve junto. Quem disse estou contigo e não abro, não esteve contigo. Deu para entender? A expectativa, tamo junto. Realidade, não estou junto. Expectativa, tô contigo e não abro. E a realidade, não estava contigo. Expectativa, ainda que seja necessário morrer, não te negarei. Essa foi a palavra de Pedro e essa foi a palavra de todos os outros discípulos. E qual foi a realidade? Todos fugiram. Eu não sei quem te prometeu parceria e te deixou só. Mas infelizmente o ser humano tem disso. Oferece companhia e entrega abandono. Tá entendendo isso aqui? O ser humano, eu e você, muitas das vezes nós oferecemos companhia e entregamos abandono. Muitas das vezes te prometeram companhia e te entregaram abandono. Pedro disse: se necessário for, morrerei por ti. O que Pedro talvez não percebeu é que não foi necessário Pedro morrer. Não foi necessário Pedro morrer por Jesus. Presta atenção nisso. Não foi necessário Pedro morrer por Jesus. Era necessário apenas ele confirmar que conhecia Jesus. Em nenhum lugar dos textos bíblicos, em nenhum lugar dos evangelhos você vai ver que era necessário Pedro morrer por Jesus. Era necessário apenas ele confirmar que conhecia Jesus. Mas o que Pedro respondeu? Quando lhe perguntaram se ele conhecia Jesus, ainda no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 66 até o 68, diz
que enquanto Jesus está sendo julgado, do lado de fora, lá no pátio, olha o que está acontecendo. Marcos capítulo 14, versículos 66 até o 68. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora o alpendre e o galo cantou. Deu para entender? Não era necessário Pedro morrer. Era necessário apenas Pedro confirmar: sim, eu estava com Jesus o Nazareno. Sim, eu conheço. Ele é meu mestre. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Mas Pedro respondeu: eu não o conheço. Não sei o que dizes. E saiu e o galo cantou. Não era necessário Pedro morrer. Era necessário Pedro confirmar: eu conheço o Mestre. Eu conheço o Senhor Jesus. Mas ele falou: não conheço. Esse Pedro aqui que falou que não conhece, é o mesmo Pedro que algum tempo atrás, alguns minutos atrás, algumas horas atrás tinha dito: se necessário for, eu vou morrer por ti. E não teve a capacidade de apenas confirmar que conhecia Jesus. Sabe, talvez você está numa situação dessa. Duas situações. Primeira, alguém disse para você: tô contigo e não abro, e te abandonou. E talvez a situação de Pedro, talvez você também esteja. Você falou: Deus, jamais te abandonarei. Cristo, jamais me afastarei da tua presença, jamais negarei a tua palavra. E talvez hoje você está longe do Senhor. Talvez hoje você está distante do Senhor. Mas eu quero te falar de alguém. Preste atenção aqui. Eu quero te falar de alguém que quando te disser, quando essa pessoa que eu vou te falar aqui, ó, te disser assim, ó: se for necessário morrer por você, eu vou morrer, acredite, pois ele cumpre o que diz. Eu quero te falar de alguém que se falar pra você assim: olha, se for necessário eu morro por você, acredite, porque ele vai morrer. Quem foi que te prometeu companhia e te abandonou? Eu agora vou falar de alguém que se falar pra você que vai morrer, você pode acreditar, porque ele vai morrer. O livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21, diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Jesus começou a alertar algumas vezes para os seus discípulos, dizendo: é necessário que eu morra, é necessário que eu seja entregue, é necessário que eu seja julgado, que eu seja condenado, que eu seja morto. Os líderes, os chefes da lei farão que eu sofra muito. É necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, mas eu serei ressuscitado. Quando Jesus diz para você: se for necessário morrer pela tua vida, se for necessário morrer por você, pode acreditar, ele cumpre o que diz. O livro de João, nesse mesmo contexto, fala assim: e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Tá dando para entender isso? Jesus está dizendo assim: olha, eu vim para essa hora. Eu vim para morrer pelos meus. Se Jesus disser para você: olha, eu estou contigo, ele não vai te abandonar.
Se Jesus disser, olha, eu vou morrer por você, Ele não vai te abandonar, Ele vai cumprir a sua palavra. O livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E assim eu concluo essa meditação. Olha o que diz. Mateus 28, versículo 20, a parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus prometeu estar presente conosco até o fim. Eu não sei quem te prometeu companhia, eu não sei quem prometeu estar contigo e te abandonou, mas hoje, nessa manhã, eu vim falar de Jesus que prometeu estar contigo, prometeu estar comigo até o fim. Pedro disse, Senhor, se for necessário morrer, eu morro, e não teve a capacidade de confirmar que conhecia Jesus. Mas Jesus falou, é necessário eu morrer, e ele cumpriu a sua promessa. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou para trazer vida para mim e para você. E no final ele disse, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o interessante é que essa não é apenas uma daquelas promessas que ainda vai se cumprir, que ainda irá se cumprir. Isso é um fato. Eu estou te falando aqui de um fato. O Senhor está conosco até o fim. A expectativa dos homens é, eu estou contigo. E a realidade que os homens nos oferecem, as pessoas nos oferecem é, nos abandonam, nos deixam, nos largam. Não estão conosco. Mas eu quero te falar uma coisa. A expectativa do Senhor Jesus é necessário que eu morra. E a realidade é, Ele realmente morreu. Aleluia. A expectativa do Senhor Jesus é, eis que estou convosco todos os dias. E a realidade é, o Espírito Santo está conosco. É o nosso amigo, é o nosso consolador, todos os dias até o fim. Lembra que Jesus falou? Eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o meu consolador que estará convosco. Então, meu amigo, guarda essa palavra no teu coração. Se alguém te abandonou, se alguém te deixou, faz parte, o ser humano tem disso. Mas hoje eu vim falar para você de Jesus, que jamais te abandona. De Jesus, que jamais te deixa. De Jesus, que te disse aqui nessa manhã, se for necessário, eu morro por você. Se for necessário, eu dou a minha vida pela tua vida. E Ele morreu, e Ele deu a sua vida pela sua vida. E Ele diz mais, se Ele disse aqui, pode acreditar, porque essa promessa já está se cumprindo na minha vida e na tua vida. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua quinta-feira. Se essa palavra te abençoou, se essa palavra te tocou, se essa palavra trouxe edificação, consolo, cura para a tua vida, compartilhe, deixe um comentário, salve para você consultar mais tarde, outro dia, envie para alguém. Talvez existem pessoas precisando ouvir essa palavra nessa manhã. Que a graça e a paz de Cristo abençoe o seu dia, abençoe a sua vida e abençoe a sua quinta-feira. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe, um grande abraço.